Boa noite, alunos do curso de Isoladas 2, do grupo G8. Retomamos agora, nesse exato momento, às 18h15 da sexta-feira, dia 8 de maio, a segunda etapa do sistema de ensino à distância, provocado pela situação da pandemia. É lógico que eu preferia as minhas aulas presenciais, vendo vocês, mas nesse momento não é dado essa oportunidade, devido ao processo viral que passa no nosso estado. Aproveitando para reforçar a quarentena de extrema importância, nesses últimos dias Sergipe desapontou como o estado que mais cresceu o processo viral com registro positivo do coronavírus, então todo cuidado é necessário. Então vamos lá. Para essa aula a gente vai começar com o assunto cinética química. Quem terminou propriedades começa a cinética. Mas dessa vez eu vou dividir em 3 vídeos de 15 minutos, 15, 16 minutos. Uma média. Para não ficar tão cansativo para vocês. E depois os outros 45 minutos estarei à disposição para tirar alguma dúvida. Ok? Então vamos lá começar a nossa aula. Sejam bem-vindos à nossa aula. Então vamos lá. Cinética química. Primeiro, cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas. Ora, as reações químicas ela tem uma velocidade, só que a gente vai precisar entender também que a equação matemática da velocidade não vai poder ser a mesma da física, porque nós não temos no laboratório variação de espaço. Né? Então a gente vai fazer algumas adaptações aos conceitos da física, mantendo a ideia de velocidade. Agora, antes de começar, a gente percebe o seguinte, eu coloquei 2 exemplos aí. A oxidação do ferro, que é um processo químico muito lento, muito devagar, demora dias para acontecer, meses para acontecer, dependendo da estrutura, anos para acontecer, que esse processo de oxidação é muito conhecido como nome de corrosão. Temos a explosão de uma pólvora, que é praticamente instantâneo. 1 segundo, né, ou menos do que isso, ocorre essa reação química, que é a explosão de uma pólvora. Então a gente percebe que, dependendo do processo envolvido, as reações podem ser lentas ou rápidas. E esse conceito de lento e rápido também é muito subjetivo. Então a ciência química vai ter que passar parâmetros para todos nós, para a gente entender quando é lento e quando é rápido. Ok? Um processo cinético químico. Coloquei no outro slide, por exemplo, uma reação nuclear acontece na casa de 10 a menos 15 segundos. Em 1 segundo, uma explosão. A corrosão do ferro pode levar a 30 anos, né, pode levar desse navio, e a oxidação e a corrosão e a erosão desse processo rochoso pode levar a milhões de anos. Então a velocidade da reação depende muito do processo envolvido. Então, primeiro, se eu vou calcular a velocidade química, o que seria a velocidade média? Na física, é a variação de espaço sobre tempo. Mas imagine quem está no laboratório. Você não tem variação de espaço. O que você tem no Becker é um processo A mais B interagindo, reagindo, combinando. Então, se você tem substâncias envolvidas num processo, você vai ter uma variação da concentração dessa substância por unidade de tempo. Esse tempo pode ser segundos, dia, mês, ano, não importa. Mas no numerador, eu não vou ter a variação de espaço da física. Eu vou ter variação de quantidade de matéria, de concentração. Pode ser em massa, pode ser em mol por litro. O Zé está colocando em módulo pelo seguinte motivo. Se você trabalhar com reagente, com o passar do tempo, a concentração do reagente diminui. Como é uma variação, a final vai ser menor que a inicial. Mas se a final for menor que a inicial, quando você for fazer o cálculo, vai dar negativo. Como no ensino médio, a gente não discute velocidade negativa, então você pode trabalhar com 2 recursos didáticos. Ou você coloca em módulo, e aí você sempre mantém um valor positivo, plausível para o ensino médio, ou você coloca o sinal de menos quando trabalhar com os reagentes. Eu tenho uma concentração de A mais a concentração de B formando C e D. Então, para A e B eu boto o sinal de menos antes, porque o negativo do cálculo com mais o negativo da forma fica positivo. Aí é uma escolha do aluno, é uma escolha do candidato, ou trabalha em módulo ou com sinal negativo. Então a variação de quantidade da espécie sobre variação de tempo é a equação da velocidade média que a gente vai usar. E aí você tem uma equação geral, supondo que você tem uma equação
A de A, B de B, dando C de C, D de D. Ora, se você vai calcular a velocidade média da formação de C, você tem a variação da concentração de C sobre ΔT. A velocidade média de consumo de A, por que consumo? Porque A está reagindo a B. Então você vai ter variação da concentração de A sobre ΔT. Observe que aí eu não botei o módulo, estou usando o sinal de menos. Mas isso é a velocidade de formação das substâncias, quando é produto, ou a velocidade de consumo das substâncias, quando são reagentes. Mas se você quer a velocidade média da reação, a velocidade média da reação tem que ser o mesmo valor para todos. Então, para evitar essas diferenças de coeficiente, quando é a velocidade média da reação, você coloca o coeficiente da equação corretamente balanceada num denominador ao lado da variação de tempo. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Ora, aqui é a velocidade média da reação. Aqui é a velocidade de consumo da substância. Aqui é a velocidade de formação da substância. Se você usa o termo formação, ela é produto. No meu caso, ou C ou D. Se você usa o conceito de consumo, ela é reagente. No meu caso, A ou B. Agora, se você quer a velocidade média da reação, tem que ser o mesmo valor, independente do parâmetro que você use para esse cálculo. Por isso, a gente sempre trabalha para cada mol da substância envolvida. Por isso que a gente divide pelo coeficiente da equação corretamente balanceada. Vamos ao primeiro exemplo. Seja uma reação de X dando Y mais E. X é o reagente, então ele vai ser consumido. Z e Y são produtos, vão ser formados. A variação da concentração de X em função do tempo é dada assim. 1 mol de X no tempo zero. Então, por que no tempo zero tem 1 mol? Porque você só tinha esse reagente. Observe que com o passar do tempo, a concentração de X vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque você vai, com o passar do tempo, X vai se transformando em Y e Z. E aí ele deu tempo em segundos. Isso acontece muito em provas como a do Enem. Para que o tempo está em segundos, mas a pergunta está em minutos. Que é um distrator. Qual a velocidade média da reação? Ele quer da reação. Ele não quer a velocidade de consumo de X, não quer a velocidade de formação de Y, de formação de Z. Ele quer a velocidade média da reação. Então, o coeficiente vai para o denominador. Nesse caso, não precisa, porque o coeficiente de X é 1. O coeficiente de Y é 1, de Z é 1. Se tivesse um coeficiente diferente, como ele pediu velocidade média da reação, eu teria que botar o coeficiente embaixo. Mas, nesse caso, os dados que eu tenho é de X, eu não tenho nem de Y nem de Z. Então, para Y, o coeficiente é 1, eu não preciso colocar. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Ele quer a velocidade média no intervalo de 2 a 5 minutos. 2 minutos são 120 segundos, porque o minuto tem 60 segundos. 5 minutos são 300 segundos. 5 vezes 6, dá 300 segundos, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou pegar 2 minutos e 5 minutos. E aí, 9 minutos não me interessa, eu estou chamando a atenção. Aí vamos aqui agora. Eu vou dar destaque ao 2 e ao 5 e vou usar a velocidade média. Variação de concentração, repare que é em mol por litro. Aqui vai usar o módulo, mas eu posso usar o sinal de menos. Sobre variação de tempo. E aí eu tenho velocidade média. Concentração final, 0,4. Concentração inicial em 2 minutos, 0,7. Se você faz essa diferença, dá menos 0,3. Por isso que está em módulo, para que você não faça o cálculo negativo. Ou você botar o sinal de menos aqui antes da forma. E o tempo, como ele quer em minutos, 5 menos 2. E aí você acha a velocidade por minuto. 0,3 dividido por 3, velocidade média por minuto, é 0,1 mol por litro vezes minuto, que é a letra B, a resposta. Tudo bem, pessoal? Vamos para a segunda questão. Espera aí que eu adiantei. Vamos agora. Segunda questão. Tem assim. A mesma, parecida com a primeira, só que agora eu botei os coeficientes. Repare. Seja a reação 3x e não mais x, dando 2y mais z. A variação de concentração de x em função do tempo é a mesma. O mesmo valor que eu botei. Por que agora vai mudar o resultado? Porque na velocidade média de reação, como é que pediu reação? O coeficiente de x é 3. Então, na equação matemática da velocidade, eu vou ter que botar o 3 aqui embaixo.
Eu fiz isso para vocês perceberem. Uma coisa é pedir velocidade média de reação, outra coisa é velocidade de consumo ou de formação. Se fosse velocidade de consumo de x, esse 3 não entrava. Velocidade de formação de y ou de z, os coeficientes também não entram. Agora, velocidade média da reação, os coeficientes entram. E qualquer substância envolvida. Não estou trabalhando com os y e z porque eu não tenho dados dele. Eu só tenho de x. Então, vamos lá. Só que agora ele quer no intervalo de 0 a 9 minutos. 0 minutos, 0 segundo, 9 minutos, vezes 60, 540 segundos. Então ele quer nesse intervalo. X começou com 1 mol, terminou com 0,3. Logo eu vou ter 0,3, que é o final, menos 1, sobre 9 vezes 0, mas multiplicado por 3, porque o coeficiente de x é 3. E aí eu faço o cálculo, mais uma vez, 0,7 dividido por 27, e acho o valor de 0,0259. Como ele pediu aproximadamente, e aproximando isso aqui dá 0,026. Letra B, a resposta. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um cálculo de velocidade média. Vamos para uma outra questão. Considere a reação química assim equacionada. 2 mol N2O5, pentóxido de dinitrogênio, é um óxido, só aproveitando o primeiro ano, é um óxido ácido, que é formado por um metal. Formou 4 mol NO2, dióxido de nitrogênio e gás oxigênio. Sabe-se que um certo intervalo de tempo, a velocidade de consumo do N2O5 é de 0,10 mol por segundo. Não botou litro, botou mol. Esse não é concentração mol por litro, é só mol. Determine para o mesmo intervalo de tempo. Item A, questão aberta. A velocidade média de formação de N2. Bom, a velocidade média de formação de N2, como é formação, esse 4 não entra. Então vamos lá. A equação está aí. Ele diz que nesse intervalo o consumo foi de 0,10 mols por segundo de N2O4, mas ele tem 2 mols, pessoal. 2 mols. E esse aqui tem 4. Então o que vai acontecer? 2 mol, 4 mols. Se aqui é 0,10, aqui vai ter que ser 0,20, que é o dobro, porque o coeficiente não é o dobro. Então a resposta é 0,20 mols por segundo. Pergunta B. A velocidade média de formação do O2. De novo, formação do O2, ele tem um coeficiente de 1, mas não ia alterar porque é formação. Então eu tenho 2 mols aqui formam 1 mol. Bom, se 2 mols aqui formam 1 mol, se aqui é 0,10, aqui tem que ser a metade. Então, a velocidade é a metade, 0,05 mol por segundo. Questão 4. Num determinado instante da reação abaixo, o H2, que é o gás de hidrogênio, reage com velocidade de 0,075 mol por litro vezes segundo. É para que agora ele deu a concentração mol por litro vezes segundo. Eu já vi vestibulares com mol por litro, com grama. Você usa a unidade que ele deu ou a unidade que ele pediu. Ele pode dar em mol, dar o volume e pedir mol por litro. Você tem que dividir pelo volume. Você tem que ficar atento ao distrator do vestibular. Bom, com que velocidade a amônia é formada? Ele quer a velocidade da amônia formada. Ele deu a velocidade de H2. Na verdade, a velocidade de H2 que vai ser consumida e que é a formação da amônia. Observe que como é que é amônia e H2, esses coeficientes aí, eu não uso no cálculo da velocidade, mas eu uso a proporção estequiométrica. Então vamos lá. Eu tenho 3 mol de H2 que desaparece para cada 2 mols de amônia que são formados. Se a velocidade dele é 0,075 para 3 mols, para 2 mols seria x. Aí você faz esse cálculo e acha. Resposta é a letra C. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Mais essa questãozinha aí. A amônia, que é o NH3, é produzida inicialmente a partir dos gases nitrogênio, N2, e do gás hidrogênio, H2. Segunda equação, N2, 3 mols de H2, dando 2 mols de amônia. Observe que nessa questão ele deu a equação balanceada. Tem vestibular que não dá a equação balanceada. Não deve ser comum no Enem, porque o Enem só pode trabalhar com um distrator. Se a questão é sobre cinética, a equação já vem balanceada. Mas a gente não pode usar isso ao pé da letra, porque esse ano mesmo o Enem colocou 3 questões em que ela envolvia mais de uma habilidade na questão. Certo ou não? Habilidade na questão.
Correto? Então, a gente tem que estar atento a isso. Numa determinada experiência, a velocidade média de consumo do gás hidrogênio foi de 120 gramas por minuto. Ele deu gramas por minuto. A velocidade de formação do gás amônia, do NH3, nessa mesma experiência, em mols por minuto, ele não quer em grama, ele quer em mols. Será dado como? Ele deu a massa molar do hidrogênio. Por que ele deu a massa molar? Porque como você está pedindo em mols, você vai ter que converter a massa que ele deu em mols. Como a gente converte? Número de mols, massa sobre massa molar. Então, vamos lá. Você tem nitrogênio, 1 mol, para 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Ora, você tem 3 mols por minuto na equação e são formados 2 mol por minuto. Aí vamos lá agora. 120 gramas, primeiro você tem que saber 120 gramas que vai a quantos mols. Aí eu pego 120 gramas, que é a massa, divido pela massa molar dele, que é 2. Acho 60 mols. Então, 60 mols dá para ver. Aí agora a gente faz o cálculo. E aí descobre 40 mols por minuto. Ele podia trabalhar por segundo. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Eu vou dar uma parada em exercício e continua na próxima aula.